E aí, minha gente, tudo certo? Maravilha. Pessoal, vamos para o último bloco. Vamos resolver as questões da ficha 2 de propagação do calor, as questões que finalizam essa ficha 2, questões que vão de 11 a 15. Vamos lá, vamos para a lousa, as questões nos aguardam. Vamos juntos. 11. Nas geladeiras, retira-se periodicamente o gelo do congelador. Nos polos, as construções são feitas sob o gelo. Os viajantes do deserto do Saara usam roupas de lã durante o dia e a noite. Relativamente ao texto acima, qual das afirmações abaixo não é verdadeira? Cuidado! Cuidado que a gente se acostuma muito a responder a verdadeira. Ele quer a que não é verdadeira. O gelo é mau condutor de calor. Perfeito. O gelo é isolante térmico. Então não posso marcar porque ele quer errada, que ele quer a que não é verdadeira, certo? A lã evita o aquecimento do viajante durante o dia e o resfriamento durante a noite. Isso porque a lã também é um isolante térmico. C. A lã impede o fluxo de calor por condução. Isso porque é um material isolante térmico e diminui as correntes de convecção. Exatamente. Letra D. O gelo, sendo um corpo a 0 graus Celsius, não pode dificultar o fluxo de calor. Opa, como é que é? O gelo, sendo um corpo a 0 graus Celsius, não só pode, como faz isso. Porque o gelo é isolante térmico, portanto, gabarito letra D. Vamos ver a letra E. O ar é um ótimo isolante para o calor transmitido por condução, exatamente, porém favorece a transmissão do calor por convecção. Isso, o meio fluido, não é isso? Favorece a convecção. Nas geladeiras, as correntes de convecção é que refrigeram os alimentos que estão na parte inferior. Isso nós já fizemos, inclusive, uma questão sobre esse tema, portanto, sem dúvida, gabarito letra D de dado. Muito bem. 12. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor ou hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor usado nas expressões? Pessoal, é isso aí. Todo assunto, praticamente, você encontra expressões usadas no dia a dia que entram em conflito com o conhecimento científico. Pois é, e esse aí é um exemplo. É muito comum falarmos estou com calor, está fazendo calor, mas cientificamente, vamos relembrar, calor é energia térmica em trânsito, então calor não pode ser contido. O calor, veja, não pode estar fazendo calor. Portanto, essas expressões estão erradas. Elas entram em conflito com o conhecimento científico e vamos justificar por quê. Vamos lá. Nas letras A e B, está dizendo que estão corretas, e aí não pode, né? O significado, veja lá, é correto o significado de calor usado nessas expressões? Letras A e B, está dizendo que sim e não é. Letra C, não, pois o calor é energia térmica em trânsito, logo de cara. Resposta. Letra D, não, pois o calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo. O calor não pode ser contido, entra em conflito com o conceito de calor. Letra E, não, pois o calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são conceitos diferentes. Opa, peraí. O calor, escuta, é diretamente proporcional à temperatura? Não é bem assim, né? Você sabe que o que depende da temperatura, o que está vinculado à temperatura e ao número de partículas é a energia térmica do corpo. E a energia térmica só é classificada como calor quando ela está em trânsito, portanto, justificativa errada. Gabarito, então, confirma a letra C. Muito bem, tô aqui em cima. Tudo tranquilo? Muito bem, vamos seguir então. Vamos lá. 13. Em 2009, foi construído na Bolívia um hotel com a seguinte peculiaridade: todas as paredes são formadas por blocos de sal cristalino. Uma das características físicas desse material é a sua condutividade térmica relativamente baixa, ou seja, um isolante térmico, igual a 6 watts por metro grau Celsius.
A figura a seguir mostra a temperatura, desculpe, a figura a seguir mostra como a temperatura varia através das paredes do prédio. Qual é o valor em watts por metro quadrado do módulo do fluxo de calor por unidade de área que atravessa a parede? Você reconhece que é uma questão que envolve a lei de Fourier? Vamos relembrar aqui, olha só. O fluxo de calor em regime estacionário, o calor pelo intervalo de tempo, preste atenção, ele é diretamente proporcional à área da seção reta transversal do condutor, diretamente proporcional à diferença de temperatura e inversamente proporcional à espessura. A constante de proporcionalidade tem a ver com o material de que é feito o corpo, e nesse caso eu vou chamar de K, que é a letra que mais se usa, ok? Muito bem. O que é que ele quer? Ele quer o fluxo pela área. Então eu vou usar primeiro essa parte da lei, certo? A quantidade de calor pelo tempo é o fluxo, e vou passar a área dividindo. Então vai ficar fluxo sobre a área, e aí fica K, a diferença de temperatura sobre a espessura ou comprimento do condutor, certo? O fluxo, escuta, em joule por segundo, que é o watts, certo? A área no sistema internacional em metro quadrado. Então, se essa fração aqui está no sistema internacional, essa também tem que estar, certo? Vamos verificar. A condutividade térmica, dá uma olhada aqui, ela está, deixa eu anotar aqui embaixo, preste atenção que tem uma pegadinha aí, 6 watts por, peraí, respira, metro grau Celsius. Você fala, o watt é sistema internacional, metro é sistema internacional, mas grau Celsius não é. Sim, mas veja que aqui é diferença de temperatura. E quando você faz uma diferença de temperatura, o valor na escala Celsius e Kelvin, que pertence ao sistema internacional, é igual, porque as duas escalas são centígradas. Então, aqui, mesmo em Celsius, eu tenho o valor correspondente em Kelvin, eu posso trocar. Mas por quê? Porque a diferença de temperatura é igual. A diferença de temperatura em Celsius é a mesma diferença de temperatura em Kelvin, porque as escalas são centígradas. Então a condutividade já está no sistema internacional, certo? A diferença de temperatura, vamos olhar aqui. A diferença de temperatura, bom, para um ponto fora e um ponto no interior, eu tenho a diferença de temperatura de 60 menos 20. A diferença de temperatura 60 menos 20, essa diferença de temperatura isso vai te dar 40 graus Celsius. Não tem problema, porque essa diferença de temperatura aqui em graus Celsius, em Kelvin, não faz diferença, porque a diferença de temperatura é igual para essas escalas, porque as escalas são centígradas, certo? O que mais? Muito bem. E a espessura, aí sim você tem que se cuidar. Essa espessura do condutor, que é a espessura da parede que separa a parte interna do prédio com a externa, aqui está sendo dada como 25 menos 15, 10 centímetros. Aí você vai ter que mexer. Essa espessura, 10 centímetros, aí 10 a menos 1 metro. Então só precisou mexer na espessura. Olha só, aqui então, vamos lá. O fluxo de calor, que é o que ele quer pela área, escuta, o módulo do fluxo de calor por unidade de área, o fluxo pela área, é K6 watt por metro graus Celsius ou Kelvin, mesmo que você não tivesse pensado no que eu te falei, presta atenção agora, mesmo que você não tivesse pensado que as escalas são centígradas, graus Celsius e Kelvin, não teria problema, por quê? Porque você está multiplicando, escuta, K e a diferença de temperatura, e o grau Celsius da condutividade, escuta, da condutibilidade, o grau Celsius no denominador e o grau Celsius da diferença de temperatura no numerador iria cancelar. Então, mesmo que você não tivesse pensado que as escalas Celsius e Kelvin são centígradas, pela própria conta,
você nota que o grau Celsius aqui de cima com o grau Celsius embaixo termina se dividindo, termina então se cancelando, certo? Muito bem, então 6, que mais? A diferença de temperatura, 40 sobre a única etapa que você poderia se enrolar se não se cuidasse, então seria no momento da espessura. Não pode deixar em centímetro, tem que passar para metro. Aí, se deixar em centímetro, vai errar, certo? Então, o fluxo de calor pela área, por unidade de área, vai ser 6 vezes 40, 240, com 10 que sobe, 10 a menos 1 vai para o numerador como 10, 240 vezes 10, 2.400, sistema internacional, joule por segundo, watt, área, metro quadrado, 2.400 watts por metro quadrado, se quiser, 2,4 vezes 10 a terceira watts por metro quadrado. Vamos procurar o gabarito? Vamos lá. 2,4 vezes 10 a terceira, 2,4 vezes 10 a terceira, ou se preferir, 2.400, está aqui. Então, gabarito, letra D de dado, resolvido com tranquilidade, uma questão da lei de Fourier, certo? Vamos para a próxima. 14. Dois cilindros feitos de materiais A e B têm os mesmos comprimentos. Os respectivos diâmetros estão relacionados por dA igual a 2dB. Quando se mantém a mesma diferença de temperatura entre suas extremidades, elas conduzem calor à mesma taxa. A condutividade térmica dos materiais estão relacionadas por... Peraí, tem um cilindro, certo? E aqui é o diâmetro, certo? O comprimento... tem a diferença de temperatura, tá? Então aqui tem uma temperatura desse lado, θ1, desse lado uma temperatura θ2, e o material pode ser A ou B. O fluxo de calor, ele é diretamente proporcional à área da seção reta transversal, diretamente proporcional à diferença de temperatura, inversamente proporcional ao comprimento ou espessura. Então, se eu chamar de L aqui para variar, aqui embaixo fica L, certo? E a constante de proporcionalidade, que é a condutibilidade térmica que diz respeito ao material de que é feito K, certo? Agora veja, para você não fazer conta desnecessária, pessoal, você está comparando dois cilindros, ó, dois. Vamos pensar. O que é comum a eles, A e B? Ele disse que conduzem calor à mesma taxa. Então, o fluxo é igual. O que mais? Escute, os mesmos comprimentos. Mesmo comprimento? Então, L é igual. Quando se mantém a mesma diferença de temperatura. A diferença de temperatura é igual. Então, o que é diferente? O material de que é feito K e a área da seção transversal, porque os diâmetros são diferentes. Veja o que eu estou te falando. Isola esse produto K vezes A. K vezes A fica o fluxo vezes o comprimento sobre a diferença de temperatura. E tudo isso aqui é igual para os dois cilindros. Mesmo fluxo, a mesma taxa, o mesmo comprimento, a mesma diferença de temperatura. Então, o produto K vezes A é igual. Como ele chama de materiais A e B, então vai ficar KA vezes área da seção reta A igual a KB vezes área da seção reta do cilindro B. Agora, a área de um círculo, se o diâmetro é D, vamos lá, a área do círculo é π vezes r ao quadrado, e o raio é a metade do diâmetro, então fica π vezes d sobre 2 ao quadrado. A área do círculo é π diâmetro ao quadrado sobre 4. Então a área do círculo é proporcional ao diâmetro ao quadrado. A área do círculo é proporcional ao diâmetro ao quadrado. Agora vem aqui, vem aqui, vem aqui. O diâmetro de A é o dobro do diâmetro de B. Bora aqui, depois eu volto para a expressão principal. A área é proporcional ao diâmetro ao quadrado. Se o diâmetro de A é o dobro do diâmetro de B, então a área de A
é 4 vezes a área da seção reta de B. Por quê? Porque eu percebi aqui como a área do círculo é πr ao quadrado, o raio é metade do diâmetro, então fica π diâmetro ao quadrado sobre 4. Π sobre 4 é uma constante. Então a área fica proporcional ao quadrado do diâmetro. Como o diâmetro é o dobro, o diâmetro de A é o dobro do diâmetro de B, a área de A é 4 vezes a área de B. A área de A é 4 vezes a área de B. Vem aqui agora. KA vezes a área de A, 4 vezes a área de B, igual a KB, área de B. A área de B cai fora e você conclui que K de A vezes 4 é igual a KB. KB é 4 vezes KA, ou KA é KB sobre 4, certo? Vamos ver como é que está isso na resposta. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Marcar o gabarito. 4KA é KB, ou se preferir, KA é KB sobre 4. Vamos lá. Opa, KA é KB sobre 4, logo... Opa, foi mal. Logo na letra A, KA é KB sobre 4. Deixa eu deixar lá embaixo assim também. Ó, isolando KA. Opa. KA é KB sobre 4. É assim que o gabarito se encontra. E está exatamente na letra A. Deixa eu marcar lá. Gabarito, letra A. Está aí resolvida mais uma questão sobre a lei de Fourier. Certo? Muito bem. Vamos para a próxima. Pessoal, última questão da ficha 2. A figura 1 mostra uma barra metálica de seção transversal quadrada. Suponha que 10 calorias fluem em regime estacionário através da barra de um extremo para o outro em 2 minutos. Em seguida, a barra é cortada ao meio no sentido transversal e os dois pedaços são soldados como representa a figura 2. O tempo necessário para que 10 calorias fluam entre esses extremos da barra assim formada é... Peraí, calma. Fluxo, que é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo, é K, a área, a diferença de temperatura sobre a espessura ou comprimento, certo? Muito bem. Ele quer que seja a mesma quantidade de calor. Veja que quando você corta a barra e emenda, o material continua o mesmo. E a diferença de temperatura também continua a mesma. As variáveis serão, dessa situação da figura 1 para a figura 2, o intervalo de tempo, que vai ser diferente, a área e o comprimento ou espessura. Então veja, você não fazer a mesma conta duas vezes, tá? Não faça a mesma conta duas vezes, não. É interessante que você perceba o que é comum nas situações, identifique as constantes e que cria relação entre as variáveis. Vamos isolar aqui, preste atenção. Ó, eu vou deixar de um lado só o que é constante, tá? Então como é que fica? Vem aqui, ó. Área vezes ΔT sobre a espessura. O que eu fiz? Ó, ΔT passou multiplicando, a espessura está dividindo, aí fica quantidade de calor, K, e diferença de temperatura. Tudo isso aqui, quando você compara a figura 1 e a figura 2, tudo isso aqui permanece constante. Isso quer dizer que essa fração é que, veja, aqui eu tenho as variáveis, só que a área 1, figura 1, ΔT da figura 1 sobre o comprimento ou espessura da figura 1 é a área 2, ΔT da figura 2 sobre, opa, aqui é 1, espessura da figura 2, certo? O que é que você está vendo aqui? Vem cá. A área aqui, se for A, veja que tem A aqui e tem A aqui. Então a área aqui vai ser 2A, a área da seção transversal. Se o comprimento aqui é L, o comprimento aqui é só L sobre 2, certo? O tempo do primeiro caso, vamos ver aqui, foi 2 minutos. E eu quero o tempo do segundo caso, certo? Da segunda figura. Então o que é que eu sei? Eu sei que o comprimento da primeira situação é L e a área é A. Vem aqui. Vem aqui. Bora lá. Área 1
A, delta T1, 2 minutos, só conferindo. 2 minutos. Comprimento, L, ou espessura se preferir. Área 2, 2A. Veja como você ligou. Você ficou com a seção transversal que é A mais A, 2A. Delta T2, não sei. E o comprimento, cuidado agora, L sobre 2. Certo? Muito bem. Se você quiser, já pode, se você se sentir à vontade, de dividir aqui e aqui, ó. Senão você multiplica cruzado primeiro, tá? Mas pode ver que todo mundo aqui cai fora, ó. Então fica no primeiro membro, fica 1. No segundo membro fica, conserva a primeira fração, delta T2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é o meio. Aqui é 1 sobre 2. Então, fica 2. Logo, delta T2, passa o 2 dividindo, fica 1 por 2 minuto. Ou seja, delta T2, meio minuto. Certo? Ó, é tão simples que se você quiser, você poderia fazer, tô aqui em cima, você poderia fazer até só pensando, ó. O comprimento ficou a metade. Certo? E a área ficou o dobro. Se o comprimento fica a metade, o que vai acontecer? O comprimento fica a metade. O fluxo é inversamente proporcional ao comprimento. O fluxo ficaria o dobro. A área ficou o dobro e o fluxo é proporcional à área. Então o fluxo também ficaria o dobro. Só que acontece as duas coisas. O comprimento é metade e a área é o dobro. Então fica o dobro do dobro. Fica 4 vezes. O fluxo é 4 vezes. Mas se o fluxo é 4 vezes para a mesma quantidade de calor, o tempo é a quarta parte. E a quarta parte de 2 minutos, 2 sobre 4, meio minuto. De novo, vou te mostrar aqui, ó, anotando o que eu te expliquei. Vem cá. Ó, a área 2, opa, vou colocar aqui porque eu estou resolvendo de uma outra maneira. A área 2, ela é o dobro da área 1. O comprimento 2 é a metade do comprimento 1. Então o fluxo 2, pela área, fica o dobro. E pelo comprimento fica o dobro também, porque o fluxo é inversamente proporcional ao comprimento. Ó, o fluxo é diretamente proporcional à área e o fluxo é inversamente proporcional ao comprimento. Pela área o fluxo fica o dobro, pelo comprimento o fluxo fica o dobro. Então 2 vezes 2, o fluxo 2 é 4 vezes o fluxo 1, certo? Agora o fluxo é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo, só que é a mesma quantidade de calor. Então o fluxo e o intervalo de tempo são inversamente proporcionais. Como o fluxo 2 é 4 vezes o fluxo 1, o intervalo de tempo 2 é a quarta parte, inversamente proporcional, é a quarta parte do intervalo de tempo 1. Logo, o intervalo de tempo 2 é, intervalo de tempo 1, 2 minutos, sobre 4, 0,5 minutos, certo? Muito bem, meio minuto, falta marcar o gabarito, meio minuto, gabarito, letra E, gabarito, letra E, e aí está finalizada a ficha 2, propagação do calor, certo? O próximo capítulo vai se chamar calorimetria e, claro, para isso você tem que, se ficou em dúvida em algumas questões da ficha 2 e precisou assistir a resolução dessas questões, você tenta resolvê-las de novo, faz o estudo que vai dar tudo certo, ok? Eu vou ficando por aqui, te deixo um forte abraço, desejando aquele excelente estudo. Até a nossa próxima aula.